Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que você já se acostumou com ele, você já assistiu os anteriores, vai assistir o de hoje, e esse programa que faz aquele casamento perfeito entre a boa ciência e a boa fé, que te mostra evidências e mais evidências de que nossa fé é racional, é baseada na evidência científica. Nós temos um firme fundamento, nós temos razões e mais razões para todos aqueles que nos perguntam, podemos explicar os fundamentos da nossa fé. E esse programa que traz assuntos diversos da ciência. Temos trazido aqui químicos, paleontólogos, biólogos, teólogos, todos discutindo esse bom casamento, o casamento perfeito entre a boa ciência e a boa fé. E hoje não será diferente. Temos mais um biólogo conosco, o Rafa, meu irmão de fé, camarada, não é, Rafa? Com certeza. Rafael Marques estará conosco, biólogo, falando sobre um tema extremamente importante, o Gênesis chinês. Você já está colocando aqui, né, Rafa? Olha, Rafa, um privilégio imenso recebê-lo aqui. Já estou chamando de Rafa porque somos irmãos, amigos, colegas de longa data, né, Rafa? Sim. E é um privilégio imenso receber você aqui. Queria que você desse aí as suas primeiras palavras para os nossos telespectadores. Não sei se você tem acompanhado o nosso programa Fé e Ciência, o que você tem achado dele, o que é que você acha? Um ótimo programa, viu? Então, de parabéns pelo serviço emprestado, que é incrível realmente. Palestras realmente que têm enriquecido aí com, que nem o senhor falou, né? Químicos, paleontólogos, teólogos. Então é uma coisa que tem realmente vindo a somar bastante para esse assunto, né? Fé e ciência, né? É algo que realmente a gente precisa bastante disso. Parabéns e obrigado pelo convite. Nosso privilégio, Rafa, nosso privilégio ter você aqui. Principalmente porque você é biólogo. E tem uma corrente por aí, né, Rafa, que eu sempre digo aqui no nosso programa, que diz assim, biólogo é darwinista. Biólogo entende que Darwin tem razão. Biólogo cristão é darwinista, inclusive, porque acha que Darwin é amigo de Deus e tudo mais. E que não existe biólogo que não aceite a evolução, lenta, gradual e sucessiva, ao longo de milhões e milhões de anos. E que biólogo deve interpretar Gênesis, né? Não Gênesis chinês, não sei o que é isso, viu, Rafa? Você vai ter que explicar que esse negócio de Gênesis chinês. Mas que biólogo tem que ler lá Gênesis 1 e 2 e 3 como uma alegoria. O Gênesis Xing Ling, por assim dizer. Pode ser, é o Gênesis Xing Ling, né? Que agora temos que fazer isso. Por quê? Porque a ciência da biologia já mostrou que evoluímos. E que, então, Deus deve ter contado uma historinha, né? Porque talvez explicar em Gênesis 1, 2 e 3 a evolução não seria fácil, né? Pois é, eu já tive minhas dúvidas. E o que você acha disso? Eu já tive minhas dúvidas, viu? Na época da faculdade, assim, já... Será que realmente Darwin não tinha razão? Será que realmente não é uma conversa apenas, essa alegoria bíblica e tal? Mas olha, te confessar uma coisa, estudando, caindo fundo realmente nos estudos, pesquisando, eu tenho certeza que Darwin estava errado. Que não tem como, primeiro não tem como você querer conciliar, né? Gênesis com evolução, é impossível isso. É água e óleo, né? Não se misturam. E hoje eu tenho assim um fundamento realmente, de acordo com as pesquisas que eu tenho feito, aquilo que eu tenho descoberto, lido, que realmente não tem como você colocar os dois no mesmo saco. Água e óleo ou também água no vinho, né? Porque quando você coloca água no vinho, você estraga o vinho, pois né? É. Ô, Rafa, olha, é um privilégio muito grande ter você aqui. E a gente sempre começa, Rafa, o nosso Fé e Ciência, com a sessão em que o convidado fala um pouco de si, fala da sua fé, fala da sua ciência. Então a sessão hoje vai ser o Rafa pelo Rafa. Rafa, fala um pouco de você, onde você nasceu. Se você nasceu como eu na igreja, né, na maternidade das igrejas, né, porque tem muitos que falam que nasceram na igreja e tudo mais. O Rafa pelo Rafa, como seria? Bem, eu sou natural do Paraná, do interior do Paraná, de Umuarama. Nasci já como cristão, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Sou biólogo, especialista em gestão e manejo ambiental de sistemas florestais e tenho aí percorrido, né, o caminho de levar essa mensagem do Deus criador, do Deus que criou todas as coisas, do criacionismo, do design inteligente também, através aí do núcleo curitibano da Sociedade Criacionista Brasileira, que é um centro de estudos que nós temos então em Curitiba, que faz parte da Sociedade Criacionista Brasileira. E ali a gente leva palestras, a gente leva eventos, como o senhor já esteve presente várias vezes, a gente teve o privilégio de ter o senhor como palestrante ali. E a gente tem difundido essa mensagem, né, de que há realmente uma parte racional na fé também. É possível conciliar fé e razão. A boa ciência mostrando que um Deus fez todas as coisas e as fez lenta, gradual e sucessivamente, Rafa? Não. Como é que será que ele fez? O que é que você acha? Deus falou e tudo se fez, né? Mas você só acha ou você tem certeza? Certeza. Através das evidências? De várias evidências. A boa ciência testifica isso, né? Eu digo que eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Não sei se você sabe. Você já ouviu? Eu também não creio. Você também não crê, né? Creio. Por que você não crê? Eu tenho certeza. Eu também tenho certeza, gente. O pastor disse isso, né? Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Acho que essa pouca ciência que você bebe e se alimenta nas primeiras aulas de biologia tendem a nos afastar de Deus. Não foi assim com você, Rafa? Tenta dar uma desnorteada, né? Tenta jogar para um outro lado, né? Mostra algumas coisinhas, mas não mostra o todo, né? Não se aprofunda naquilo que se mostra, né? Porque o professor de biologia chega lá, olha, gente, é certeza absoluta, temos milhares e milhares e milhares de evidências. 99% dos biólogos aceitam a evolução. Que assim, na biologia só faz sentido se for a luz. Theodosius Dobzhansky, né, acho que é assim que fala o nome dele, ele disse isso. Nada na biologia faz sentido senão a luz da evolução. O que é um absurdo, né, do ponto de vista científico. Nada na ciência deveria fazer sentido senão a luz dos dados. Você já assume um pressuposto antes mesmo de começar a fazer ciência, né? É uma teoria que tenta se estabelecer por decreto na ciência. Ela deixa os dados de lado, né? Porque deveriam ser os dados que são chefes da ciência, né, Rafa? E diz assim, nada faz sentido senão a luz da evolução. Mas as coisas fazem sentido para você, senão a luz da evolução, elas fazem sentido, Rafa? Você é biólogo, você é professor de biologia, você dá aula de biologia, não dá? Não faz sentido. Se a gente pegar a evolução como adaptações, né, se a gente pegar aquilo que realmente faz sentido, né, a gente consegue filtrar algo ali. Mas querer falar da macroevolução, por exemplo, né, que todos os seres vivos são descendentes de um único ancestral comum, isso é complicado, né? Falta evidências para isso. A gente estaria aqui falando de um outro assunto, né? A gente estaria aqui falando de fósseis. A gente teve aí um outro tema que a gente vai abordar. Mas quando a gente fala de fósseis, por exemplo, tudo é provado pelos fósseis. Os fósseis é o fato da evolução. Onde? A gente não vê isso. A gente vê espécies prontas, né? Apareceram e desapareceram do mesmo jeito, prontas, né? A gente não vê nada ali que é um meio peixe, meio anfíbio, não temos nada disso, né? Falta evidências, na verdade. Nós já tivemos várias pessoas falando sobre o registro fóssil, né? Até o Rafa iria tocar nesse assunto, né? Não é assim, Rafa? Mas a gente preferiu esse, que é muito mais interessante, né? O Gênesis chinês. Mas, gente, o registro fóssil é a grande pedra no sapato de Darwin. Até tem uma caricatura nesse livro aqui, né? Esse aqui é para você, né, Rafa? Ó, tá bom? O duelo científico do século, que eu mostro lá o Darwin, né, tirando o sapato, e dentro desse sapato tem uma pedra. E a maior pedra... Ó, esse aqui é seu, né, Rafa? Quem quiser... Um vai ser sorteado, né? Um é para sorteio. Fala sobre o sorteio. Se quiser seguir aí as nossas redes, o Núcleo Curitibano, no Instagram, procura Núcleo Curitibano SCB. Vamos logo divulgar aí uma live com o Dr. Evelyn, falando um pouco mais sobre o livro. E aí você pode, quem sabe, ter a sorte de ser o Felizardo, né? Ganhar um livro incrível desse. Esse é meu mais novo livro, né? O Duelo Científico do Século. Mas, Rafa, o registro fóssil e tudo mais, né? Mas aí, Rafa, deixa eu falar um assunto muito importante também. A gente bate sempre nessa tecla aqui no programa Fé e Ciência. Aí o pessoal fala assim, mas por que será que a gente repete tanto? Porque é uma corrente que está nas nossas igrejas, invadindo as igrejas brasileiras. E aí eles dizem o seguinte, gente, a ciência é a ciência que nós devemos usar como referência. A ciência naturalista já provou que a evolução ocorreu.
Já provou que nós todos fomos um dia, no passado, uma ameba que evoluiu, né? A ameba primordial, agora somos amebas evoluídas, né? Eu, você, aqui o pessoal todo da técnica, né? Todas essas amebas evoluídas que trabalham aqui na IPP TV. E que a gente tem que se render a esse fato e temos que realmente admitir que Deus, na realidade, ele não fez o homem pronto, ele não chamou o homem à existência pelo poder da sua palavra, ele não soprou nele o fôlego da vida enquanto ainda ele era matéria inanimada, mas escolheu lá entre 10 mil, um casalzinho lá, soprou o fôlego da vida e tudo mais. Esse é o evolucionismo teísta, criacionismo evolucionário. Eu brinco, né? São cepas diferentes do mesmo vírus. O DNA é o mesmo. O DNA é o mesmo. O que você acha dessa ideia aí? Você é biólogo, você dá aula de biologia, você entende de evolução, você pesquisou como eu tento fazer, né? A evolução a fundo. Você concorda com essa ideia? Não, como eu disse, né? Não tem como misturar as duas. Se a gente começar a buscar, quem sabe, evidências que podem trazer ali para o Gênesis, o relato de Gênesis, uma base mais sólida do que já tem na própria Bíblia, né? Mas se a gente encontrasse evidências extra-bíblicas, né, fora da Bíblia, de que o relato é confiável, já cai por terra. Falar que é uma alegoria, que é uma historinha apenas para poder fazer ali uma lição de moral, né? E é justamente isso que esse conteúdo nosso aqui vai trazer. O Gênesis chinês. Como isso, né? Por que chinês? Porque tem a ver com toda a história da China. A gente está falando aqui de um país, que a gente vai falar que é a China, é um país que tem mais de 4.500 anos de história. E o que a gente vai ver aqui hoje, ela acaba sendo feita ali, trazida para a humanidade, antes do que o próprio Gênesis tivesse sido escrito na Bíblia. A gente vai estar vendo algo que é antes do próprio livro de Gênesis. Informações realmente que nos vão fazer pensar. Será que isso pode ser uma evidência de que o relato que está lá na Bíblia é confiável, é original, realmente aconteceu, é um fato histórico? É o que a gente vai estar abordando. Por exemplo, doutor, o senhor sabe, vocês que estão nos assistindo aí agora, você já ouviu falar, por exemplo, que a China tem várias religiões? Sim. Né? Basicamente, poderia colocar ali budismo, taoísmo, né? Poderia colocar o shintoísmo ali, mas você já ouviu falar, por acaso, que lá na antiga China, antes dessas religiões chegarem, eles eram monoteístas? Adoravam um Deus só? Para mim isso não faz sentido, né? Chinês sempre foi poli. Eles eram monoteístas? Eram monoteístas. Conta um pouco dessa história aí. Vamos entrar nesse Gênesis chinês, afinal. A ideia hoje, gente, é mostrar como que a Bíblia é digna de toda a confiança. Como Gênesis 1, 2 e 3 é fato, não é boato. A gente não precisa procurar o Adão histórico, né? Como agora o Craig, infelizmente, parece que está procurando. A gente não precisa imaginar que o mundo, né, perdido de Adão e Eva, como o John Watson escreveu no seu livro, é uma coisa assim, uma ilusão, uma historinha que Deus contou. Parece que não é assim, parece que é fato, e parece que até o Gênesis chinês, né, indica isso. Vamos lá, Rafa, vamos dar um passeio sobre esse Gênesis chinês. Gente, segura na cadeira. Rafa já me mostrou algumas dessas slides. São sensacionais as evidências que o Rafa está trazendo. Gente, desliga o fogão, desliga tudo que você está assistindo, pare o carro, assista, vai ser sensacional. Vamos lá, Rafa, vamos passear nesse Gênesis chinês. Primeiro, esse estudo foi baseado em 2 livros, né? Temos 2 livros aqui da Sociedade Criacionista Brasileira, pode encontrar lá no scb.org.br, Descobertas do Gênesis na língua chinesa, e também Os Mistérios que Confúcio não resolveu. Então nós temos aqui o livro base, são estudos de mais de 40 anos de estudos. A Sociedade Criacionista Brasileira tem feito um grande serviço nessa missão de mostrar a racionalidade da nossa fé. Temos todos diferenças teológicas, mas todos convergimos no mesmo ponto, não é? A nossa fé é racional, a Bíblia é inerrante, é verdadeira. Sim. E a Sociedade Criacionista Brasileira, parabéns a todos que têm feito parte dessa história, e vocês agora com o núcleo curitibano, né, Rafa? Sim. Então, o que estava falando? Eles eram monoteístas, adoravam apenas um Deus. Quando a gente olha para a história chinesa, a gente vê ali que por volta de 500 anos antes de Cristo, essas religiões que hoje dominam começaram a chegar. Só que a gente está falando de 2.500 anos atrás.
Isso em relação à China é pouco tempo, porque eles têm 4.500 anos de história. Então a pergunta que nos surge é o seguinte: como era a religião do povo chinês antes do ano 500 a.C.? Até o fato de 4.500 anos de história já aponta para um dilúvio, aponta para o Gênesis, muito né? ali próximo. Quanto tempo atrás esse dilúvio aconteceu por aí, né? Muito próximo. Então, por exemplo, a gente pega pelos relatos históricos, a gente vai ver que eles adoravam, de acordo aqui com a Enciclopédia de Religião e Ética, que a primeira referência, tá, qualquer tipo de religião a ser que era adorado ali, era um deus chamado de Shanti. Alguns estudiosos de idiomas, né, eles relatam que a pronúncia desse nome aqui, o idioma que seria mais próximo do que era usado nessa época, seria o atual cantonês. E essa pronúncia hoje soaria mais ou menos como Shaddai. Que coisa. Então você já começa a ter ali uma similaridade com o Shaddai, El é isso, Shaddai, Rafa? né? Muito parecido com o que a Bíblia hebraica, né, o povo hebreu nos traz pra gente. E esse Shaddai, o Shanti, ele era o único objeto da fé. Eles não adoravam ninguém. O imperador chinês, ele era como o sumo sacerdote. Todo ano tinha ali o sacrifício da fronteira, que era para poder fazer a expiação dos pecados ali da nação. E ele era o representante que tinha, então, a incumbência de fazer esse sacrifício. Era um animal que tinha que ser perfeito, sem nenhuma mancha. Se a gente for olhar o registro hebreu, né, da Bíblia ali, a gente vai ver que é muito parecido com o relato do sacrifício que era feito pelo povo de Israel. E esse Deus, né, esse Shanti, a gente vê, por exemplo, que o nome dele, a gente vai falar um pouco mais sobre esses caracteres, né, que a gente chama de ideogramas. Ideogramas, né, do chinês. Isso. O Shanti, nessa escrita de ideograma, ela é formada por duas palavras: imperador celestial. Então, o próprio imperador chinês, ele não se via como o rei ali, que manda em tudo. Ele se via como representante do imperador celestial. O sacerdote. O sacerdote. Entre o povo. Entre o povo. Aquele que teria, então, a missão de ajudar ali o povo. E esse imperador celestial, ele é colocado pelos registros históricos chineses como o Deus criador. Então, ele era colocado como realmente Deus soberano. Um único Deus. E é interessante quando a gente olha para algumas orações, alguns cânticos, que ficou registrado isso, ainda bem que ficou registrado, e de várias formas são possíveis encontrar esses registros, por exemplo, escrito em ossos, que era um costume que tinha, escrever em ossos, em cascos de tartarugas, em vasos de bronze. Então a gente tem esses registros. E um desses registros é interessante, que é, por exemplo, esse daqui, ó. Aquele que olhais e não vedes, chama-se J. Aquele que escutais e não ouvis, chama-se H. Fazendo a transliteração, né, da escrita. O que vossa mão busca e não pode tocar, chama-se V. São três seres incompreensíveis, que não formam mais do que um. O primeiro não é mais brilhante. O último não é o mais escuro. Que noção que nós temos aqui? É a Trindade, Rafa. A Trindade. Que é isso? A Trindade. Ó, gente, só para você ter um resumo do que o Rafa está falando. Os chineses eram monoteístas, adoravam um Deus que talvez a pronúncia seja El Shaddai e um Deus trino. Tinham sacerdotes e tudo mais. Isso é verdade, Rafa? Isso tudo antes... Você nunca ouviu falar sobre isso? Nem eu. Estou assim, realmente surpreso. Os primeiros livros da Bíblia, a gente coloca quem foi o escritor. Moisés. Isso que a gente está vendo aqui, ele é de 1000 anos antes de Moisés sequer nascer. Então é um conhecimento realmente muito antigo. Muito próximo, né, do conhecimento que foi passado. Precede os relatos bíblicos. Precede o relato bíblico. Não dá para falar que, por exemplo, seriam os cristãos que chegaram na China e contaminou. Não tem como a gente afirmar isso. Historicamente, a gente pode afirmar. É um conhecimento que antecede o registro bíblico. Pré-cristão. Pré-judaico-cristão. Sim, o evangelismo mundial dos cristãos. E tem uma oração interessante que, olha, presta atenção nos detalhes, né, nas palavras. No princípio, há muito tempo, havia um grande caos, sem forma e escuro. Os 5 elementos, que seriam os planetas visíveis a olho nu, não tinham começado a girar, nem o sol e a lua a brilhar. Tu, ó soberano espiritual, Shanti, né? Primeiro dividiste as partes mais grossas
das mais puras. Tu fizeste o céu, tu fizeste a terra, tu fizeste o homem. Em ti todas as coisas, com o seu poder de reprodução, tiveram a origem. Pô, isso é Gênesis 1. Gênesis 1. Gênesis No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Separação. Separaste ali. A água da terra seca, porção seca, porção úmida. Cada um com a sua parte de reprodução. Então, sede fecundos, multiplicai-vos. Haja luz e houve luz. A escuridão ali, depois houve a luz. Que coisa. Ou seja, todo o relato de Gênesis 1 está nessa oração. Magnífico, Rafa. É incrível isso. E quando a gente vai, então, para a escrita, a gente tem aqui, por exemplo, o que a gente chama de pictograma. A gente divide basicamente a escrita chinesa, a língua chinesa, o mandarim, em 3 áreas. Os pictogramas, ideogramas e a parte fonética. O nosso estudo aqui ele é feito na parte dos pictogramas e principalmente nos ideogramas. Qual a diferença de pictograma para ideograma? Os pictogramas, eles servem para poder mostrar, representar através ali da escrita, de algo concreto, algo visível que você consegue então ver e ali ter, né? Então, tipo água, montanha, árvore. Então você tem ali o desenho da árvore e ele vai se adaptando, né? Lento, sucessivamente, começou né? com gradual, evoluindo, né? Foi evoluindo gradualmente, né? Para o pictograma da árvore, que mas está lá na outra é uma extremidade. Evolução porque é uma mente inteligente que estava fazendo, né? Aí que tem um detalhe, né? Alguém inteligente estava por trás disso, sim. Né? Essa sim é um fato. Então começa com a representação real. Né? Mais próxima possível do que encontramos tá vendo, na natureza. Né? Que é visível. E aí você vai adaptando. Só que tem um problema. O problema é o seguinte, que os pictogramas, eles representam objetos, mas e os conceitos abstratos? Amor, ódio, paixão e tudo mais. É difícil você representar isso. E aí surge o quê? Os ideogramas, que seria a junção de vários pictogramas para poder ali dar um significado de algo. Com o que é concreto, tentar representar o abstrato. Só que nós temos um problema, né? A escrita foi criada. Quando ela foi criada? Os estudiosos colocam ali por cerca do ano de 2420 a.C. Se a gente olhar os estudos de cronologia, a gente vai perceber que o evento da Torre de Babel ele aconteceu por volta do ano de 2400, 20 anos antes da escrita ser criada. Então a gente percebe que após a divisão dos idiomas, há necessidade de ter uma escrita. Para ficar mais fácil de você registrar. Porque a Torre de Babel, né, gente, dividiu a população mundial em diferentes línguas. Mas como é que representar isso no papel, né? E outro detalhe, né? O que está por trás aqui? Se a gente vai criar uma escrita aqui entre nós, aqui, vamos colocar assim, figuras. Vai ser fácil a gente gravar isso? Vai ser fácil da gente conseguir memorizar e praticar essa escrita? Não vai. Agora, se a gente tiver uma história de base, algo que seja um conhecimento universal, que todos conheçam, se a gente basear essa escrita nessa história, fica mais fácil de você trazer a memória. Pode fazer uma analogia direta. Você consegue trazer isso mais fácil para a memória. E aí que vem essa escrita, então, esse estudo, né, baseado é uma nova interpretação da etimologia dessa escrita, né, desses símbolos todos. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui a palavra migrar, que está lá no canto, se a gente pegar essa palavra migrar no ideograma, a gente vai perceber que ela é formada por 4 outros pictogramas ou ideogramas. 4 formando uma única palavra. Só que você vai olhar para migrar, ela é formada por grande, divisão, oeste, passeio, caminhada. O que isso tem a ver? Um passeio que oeste de uma grande divisão e que veio do oeste. Por que não leste? Por que não sul? Por que não norte? Por que uma grande divisão? Bem, se a gente olhar para o mapa, a gente vai perceber que ali fica a China e a oeste você tem o que aqui? Iraque. O que ficava lá no Iraque? Se a gente pega ali todo o estudo... O Israel, né? Você tem ali a questão do Jardim do Éden, que ficava naquela região. A própria Torre de Babel, Babilônia, que veio da Torre de Babel, nós temos aqui na região do Iraque. A oeste da China. Fica a oeste da China. Uau. Então você tem uma grande divisão, e aqui alguns interpretam também a grande divisão dos idiomas, divisão dos povos. Dos povos. A divisão, né, então, do idioma que gerou a divisão dos povos. Uma grande caminhada, também podemos colocar esse grande como uma grande caminhada, vindo do oeste para um novo local. E aí, então, à luz desse registro de Gênesis,
nós conseguimos dar um sentido para essa palavra migrar. Mas será que existem outras palavras? Será que nós temos outros ideogramas que podem servir como uma outra evidência de que esse registro é confiável? Porque, que nem o senhor mencionou, né, aqueles que defendem o evolucionismo teísta, por exemplo, colocam Gênesis 1 a 11, capítulo 1, capítulo 11, esses 11 capítulos como uma alegoria. Mas e se a gente encontrar evidências que não é alegoria? Que é um evento realmente real? O que nós podemos? Um relato pré-bíblico, inclusive. Uma história registrada em ideogramas, né, do chinês que representam eventos bíblicos antes da Bíblia ser escrita. Olha só que coisa extraordinária a gente está acompanhando aqui, né, Rafa? Então vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer uma forma mais resumida. Sim. Né? Por causa que o tempo a gente está Mas controlado. tem os livros que você Tem os livros. indicou? E aí a gente está aberto também para palestras também. Fique entrar em contato, a gente pode estar conversando. Então, por exemplo, aqui. 3 palavras. Falar, criar e começo. Se a gente olhar as imagens, os pictogramas e ideogramas que vão formar essas 3 palavras, nós vamos encontrar ali, no primeiro falar, pó, boca, respiração e vivo. Isso, o que pó tem a ver com falar? Tem alguma ligação? Nem que eu saiba não, né? Aparentemente não. Sim. Né? Criar, o que falar, caminhar? Bem, começo. A palavra começo eu creio que é uma dessas 3 aí é incrível. Porque ela pega ali 2, né, 2 pessoas. Homem ou dois seres, né? Duas pessoas. É o começo. Bem, para o chinês que estava lá criando essa escrita, nada melhor que registrar a palavra começo. Qual foi o começo da humanidade? Com 2 pessoas. 2 pessoas. Adão e Eva. A palavra falar, o primeiro ser humano que falou, da onde ele veio? Do pó. Ele passou a ser uma alma vivente, um ser vivo, que veio do pó, e ele passou a ser um ser falante. E o ser falante, com a capacidade de caminhar, de se movimentar, ou seja, ele é capaz de criar, né? Tem a inteligência de criar. Então a gente vê a base de Gênesis aqui para a escrita. Palavra começo, 2 pessoas. Incrível. Chama a atenção. Inclusive, né, a fala do ser humano é um dos grandes mistérios da evolução, né, Rafa? Sim. A gente precisa de alguém que fale para nos ensinar a falar. Senão a gente nunca aprende a falar. Passou ali dos 6, 7 anos. Acabou, né? Entre 5 a 6, 7, senão você nunca mais aprenderia a falar. Se você não teve sua mãe, né, que lhe ensinou a falar. Um grande mistério para a evolução. E parece que os ideogramas aqui já falam, olha, nasceu falando. Nasceu falando. Eu brinco, né? A Gênesis diz que Deus vinha toda tarde conversar com o homem, né? Acho que ele estava ensinando o homem a falar, treinando no primeiro idioma, que a gente não sabe. Tinha muita coisa a ser ensinado, né? Amém. Continuamos. Palavra primeiro. Né? Nada melhor do que você colocar o primeiro o quê? Homem. Que surgiu da onde? Do pó. Tornou-se um ser vivo. Então, a palavra primeiro é o primeiro homem. É muito mais fácil de você conectar a uma história que todo mundo conhece de quem é o primeiro homem. Então, você já coloca a palavra primeiro. A palavra oeste que a gente viu ali é formada por um homem no jardim fechado. Por que um jardim fechado? Por que não aberto? Por que jardim? O que oeste tem a ver com jardim? Vamos dizer que é mera coincidência, Rafa. Olha, doutor, já foi feito no livro aqui, quem quiser depois pode conferir. Foram feitos estudos de probabilidades. Mostra direitinho o livro aí, ó. Você vai mostrar. Esse aqui é o principal, naquela câmera ali, ó. Isso. Tá. Como é que é o nome mesmo, Rafa? Descoberta do Gênesis na língua chinesa. E o outro, quem é que escreveu esse livro, Rafa? Esse aqui é o Kang e uma outra pessoa ali, o Etel Nelson. Foi traduzido pela Sociedade Criacionista Brasileira. E esse aqui outro... é os mistérios que Confúcio não respondeu, não resolveu. Tá? Aqui vai falar principalmente da parte do sacrifício da fronteira, fala bastante sobre esse Shanti. Mas fala aí, isso aí não poderia ser uma mera coincidência? Uma palavra? Talvez. Talvez. Mas a gente já viu 6 aqui, 7. Um homem num jardim fechado. Fica Faz melhor, sentido? Fica melhor. Pega querer, desejar. Por que a palavra querer, desejar tem a ver com mulher oeste? Mulher deseja bastante coisa, né? Sim. Ela sempre está querendo alguma coisa, né? Mas assim, não é por isso, né? Por que oeste está junto com mulher, então? Uhum. Que mulher que estava no oeste? E lembre que o oeste, tem um detalhe, oeste é um jardim. Então tá trazendo mais significado para essa palavra. Então
Então nós temos uma mulher que ficava no jardim, ficava a oeste. E ela quis, ela desejou. Teve um desejo. Qual foi o desejo? Ser igual a Deus, né? Ser igual a Deus. O fruto proibido. Né? Então você tem a base bíblica aqui. A probabilidade para que isso seja simplesmente coincidência. Mas não são só esses, tem mais, não tem, Temos mais. A coisa piora agora. Vai piorando. Fica pior, porque as palavras começam a fazer nem sentido, não tem sentido nenhum entre elas. Por exemplo, proibido. 2 árvores. Uma ordem. Uau. Peraí. 2 árvores. Ordem. O que isso tem a ver com proibição? Parece que tem no Gênesis alguma coisa sobre isso. Pois é. Se a gente ler ali o relato de Gênesis, a gente vai ver que existia 2 árvores. 2 árvores são bem relatadas na Bíblia, né? A árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Da vida. E as duas tiveram proibições. A primeira, assim, olha, fique longe da ciência do bem e do mal, né? Fique longe, não coma desse fruto. Você pode comer de tudo, menos essa. Tinha ali uma questão de adoração. Depois que o homem cai, há uma outra proibição, de que ele não poderia mais chegar perto da árvore da vida. Né? Tanto é que foram expulsos, o jardim foi fechado ali, totalmente fechado, com anjos protegendo. A cobiça. Mulher de novo. 2 árvores. Ela cobiçou o fruto. Cobiçou o quê? Fruto da árvore. Talvez, depois do pecado, quem sabe tenha cobiçado também um outro fruto da árvore da vida. Então, como que você vai explicar isso? A não ser a luz de Gênesis, que vai ser escrito 1000 anos depois que isso aqui foi criado. Então, a gente começa a perceber que há evidências realmente interessantes na história, de que é uma base sólida. E não é uma mera interpretação desses ideogramas, porque você tem o ideograma e você tem um relato de Gênesis. Sim. Você está fazendo um casamento entre os dois. Agora, se fosse um casamento aqui, outro casamento ali, um de ideogramazinho aqui, outro ali, mas parece que todos eles têm uma base bíblica, é assim? Tem. Fruta, árvore que está no jardim. Como poderia fazer a pessoa que está ali aprendendo esse idioma lembrar de uma fruta? Bem, lembrar do fruto. Talvez aqui a fruta seria a fruta principal, daquela árvore, das árvores que ficavam no jardim do Éden. Então seria fácil de lembrar para quem está ali aprendendo essa escrita. Só que a história vai avançando. Se a gente pega, por exemplo, a palavra para diabo, para Satanás, nada mais é do que um homem, pessoa, no jardim, fechado, em segredo e vida e emoção. Ou seja, alguém que estava escondido, em segredo, escondido lá no jardim, e tentou ali o ser humano. Isso seria o diabo, Satanás. O tentador, essa tentação, nada mais é do que o diabo escondido, cobertura, escondido em uma das árvores. Então as 2 árvores voltam aqui de novo. E entra o tentador ali, o caso Satanás, que é o tentador, aquele que trouxe a tentação para o ser humano, E quando a mulher, ela come o fruto, o homem come o fruto, qual que é o relato bíblico? O que ele nos dá? Que o homem teve noção que ele estava o quê? Nu. A nudez. O que nudez tem a ver com fruta? E com homem e fruta, Homem e fruta. Qual homem e fruta? Se juntar isso. Não tem nada a ver. Alguns talvez poderiam afirmar, doutor, que é o seguinte, poderia ser uma questão da parte fonética, que eu deixei de fora. Falei que é pictograma, ideograma e a parte fonética. Só que a parte fonética aqui não tem relação alguma. Não tem relação alguma. A não ser a luz de Gênesis. A não ser a luz de Gênesis. Ali você vai encontrar que o homem, quando comeu a fruta não tinha nada de demais. Era a ordem de Deus, Era uma questão de obediência. Ali o homem se viu nu. Podemos fazer, então, aí, parafraseando Theodosius Dobzhansky, nada nos idiomas, nada nos ideogramas chineses faz sentido senão a luz de Gênesis. Bacana. 1 a 11. 1 a 11. E Gênesis 1 a 11 estão ali, resumidas as principais doutrinas da fé cristã. É a base. É a base toda, da Bíblia. Por isso que eu falo, que a gente comentou no começo. Não tem como você querer falar que aquilo ali é uma alegoria, que é apenas uma historinha. Porque se você anula Gênesis 1 a 11, você pode jogar a Bíblia fora. Porque aí o pecado já não existe, a morte não existe, não é fruto do pecado. Você pode anular o efeito de Jesus precisar vir nascer nessa terra, morrer por nós. A redenção acabou. Tudo acabou. Sempre menciono para os nossos youtubers, do
IPP TV, Fé e Ciência, uma palestra fantástica do Wayne Grudem, não sei se você já assistiu, Rafa. Foi a escola Charles Spurgeon aqui no Brasil que traduziu, que ele diz assim, é um preço alto demais a ser pago. Corrompe 11, esse compromisso de Gênesis como alegoria para encaixar em Darwin nas suas ideias e tudo mais, corrompe 11 doutrinas da fé cristã básicas, colocam inverdades, para não dizer mentiras, nos relatos do Novo Testamento, inclusive na boca do próprio Jesus, porque quando perguntado sobre o casamento, ele falou, não leu lá em Gênesis, Adão e Eva no paraíso e tudo mais. Ele não falou, você não viu lá que, de repente, quem sabe, Gênesis não contou, mas escolheu aquele casalzinho lá. Não, ele faz uma referência clara ao Adão histórico, à Eva histórica de Gênesis histórico. Se para Jesus Gênesis era literal, por que para nós vai ser diferente? Para a gente fazer uma acomodação com a ciência naturalista, eu digo claramente, explicitamente, né? Fazemos a paz com o mundo, mas a Bíblia não diz que a gente tem que fazer paz com o mundo, né? No mundo tereis paz? Não, aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É sentar na roda dos escarnecedores. Eu falo isso, as pessoas às vezes ficam meio assim comigo, né? Mas eu não estou falando sozinho, você concorda comigo? Com certeza. A ciência e a fé podem e devem andar juntas, né? Mas a ciência é verdadeira. Aquela que é baseada realmente, né, em querer descobrir. Tanto é que os primeiros pais da ciência, qual que era a missão que eles tinham? Né? A intenção deles era o quê? Era descobrir ali como Deus criou as coisas. Né? Como mostrar que Deus era o Criador. Esse era o objetivo da ciência, nos primórdios dela. E esse compromisso vai um pouco além, né? Eles dizem o seguinte, então olha, não é só Adão e Eva que não são literais, são figuras mitológicas, né? O Adão histórico, né? Segundo Craig agora, parece que ele está procurando aí. William Craig, hein? Olha só, eu fiquei assim chocado, né, gente? O William Craig tem um grande crédito, né? Mas ele perdeu alguns pontos comigo. Perdeu. Né? Procurando o Adão histórico. Não é só Adão, na realidade vai por água abaixo nesse compromisso, vários eventos, como a Torre de Babel. Você está falando de Torre de Babel aqui? O que é isso, Rafa? Vai por água abaixo o dilúvio bíblico. Mas será que tem esses diogramas aí? Deve contar do dilúvio, não conta? Vamos chegar lá. Vamos lá? Porque olha só, a partir quando o homem ele come a fruta e se viu nu, isso gerou tristeza, gerou dor. E a palavra dor é um pedaço, duas árvores. De novo, as árvores aqui. Né? A tristeza, antigo, envelhecer, ervas daninhas. Tanto é que a Bíblia fala que quando o homem pecou, a natureza agora, esse vírus do pecado, né? Uhum. A natureza geme. A natureza, então, começa a expressar ali os efeitos do pecado. As ervas daninhas. Ervas daninhas, tudo vai envelhecendo. O homem vai envelhecendo, né? Os espinhos, os animais agora envelhecem, morrem. A natureza envelhece e morre. E temos aqui a maldição, que seria a boca mais irmão mais velho, Caim e Abel. Caim e Abel. Nós temos essa história, então, relatada através de maldição, porque irmão mais velho. Né? A gente vê ali que há uma maldição colocada, né, sobre Caim quando mata Abel. E aí chegamos nessa parte, então, do dilúvio. O dilúvio também está retratado na escrita chinesa. A palavra navio, né, para ali a escrita chinesa, ela é junta ali a palavra barco, 8 bocas, 8 pessoas. Peraí, 8? Não, será não que é navio, impossível. Será que o navio... 8 não, né, Rafa? Peraí. Pois é. Qual é a chance Até engasguei aqui. Qual é a chance dele ter acertado, assim, por sorte, no número de 8? Talvez o navio chinês talvez era pequeno. Cabia 8 pessoas. Não, veja só. Números são... muito específico. Número é de menos infinito até mais infinito. Gente no barco tem que ser 1 até o infinito. E ele acertou em 8? Mas o navio talvez era pequeno. Pequeno. 8 pessoas. Não, não é. A gente sabe hoje pelos registros históricos, pelas descobertas históricas, que os navios chineses eram maiores que as caravelas portuguesas. Eram barcos, navios gigantes, cabiam centenas de pessoas. 8. Quem seriam esses 8? Bem, o relato bíblico nos dá uma dica, né? Noé, a sua esposa, Cão, Jafé, Sem e as suas 3 esposas. 8 pessoas no total. E o total, a palavra total, como pode se ver aqui no meio, seriam 8 unidos terra. Ou seja,
8 que estavam unidos sobre a terra. A terra está no meio ali. Então estavam unidos sobre a terra. Então a totalidade da raça humana após o grande evento, e a gente poderia fazer outro programa aqui, só sobre o dilúvio. Existem mais de 200 relatos, né? Os indígenas aqui do Brasil, por exemplo, quem seria o Noé para os índios aqui do Brasil? Não tenho a menor ideia. Tem relato de... Nós temos, por exemplo, Tamandaré, nessa história sim. indígena, né? Uhum. Coloca Tamandaré como aquele que construiu lá uma embarcação para salvar o seu povo com os animais. E seria a história de quem? Temos várias histórias, 200 relatos, mais de 200 relatos ao redor do mundo, de Mas povos... Gênesis não é mais um desses relatos alegóricos de uma inundação que alguém inventou por aí? Aí o que acontece é o seguinte, quem tem mais propriedade para falar sobre isso já esteve na entrevista com o senhor, com o Dr. Rodrigo Silva. Uhum. Volte lá na palestra dele. Fantástico, Veja aí nos links aí da IPP-TV. E lá ele fala, porque não é um mito. O relato bíblico ele traz ali realmente evidências históricas. Ele traz história. É um relato técnico, não é? Técnico, Rafa? detalhado. Ele dá dimensões do barco. A gente vai checar a dimensão do barco, é a melhor possível para um barco de madeira, a melhor estabilidade, a melhor resistência, a ondas e tudo mais. É um relato sóbrio, parece que ele está descrevendo um não é aquela coisa histórico. Que foi inflamada, né? Inflou o negócio ali para poder dar aquele ar místico, né? Alguém disse, né? O Watson diz no seu livro que Gênesis é alguma coisa parecida com o épico de Gilgamesh. Não faz sentido, faz? Não faz. Você lê o épico e você lê o relato bíblico, são duas obras totalmente distintas. Uma coisa totalmente sóbria, né? Sim, relato técnico, né? E aí você tem a palavra dilúvio, né? Inundação, que seria o total água. Ou seja, a água cobriu totalmente o nosso planeta. Mas aí tem um pessoal também nessa mesma turma que diz que não, até que aconteceu um dilúvio, mas foi bem localizado, né? Faz sentido? Pelo ideograma chinês, o chinês está nos ensinando alguma coisa. Há né? 4.500 anos atrás, os caras já tinham uma ideia muito mais avançada do que quem afirma isso, né? Que o dilúvio foi uma coisa realmente global, né? Total. E não faz sentido, né? Deus construiu um barco... 100 anos de construção, puniu Noé. Trazer os animais também, né? Era só ter falado assim, caminhe tantos quilômetros nessa direção e suba naquela montanha, não? E acabou, né? Mais fácil. E aí, o relato de Gênesis 1 a 11, nós temos o seguinte, aqui para a parte final desse estudo, aqui está um resumo, assim, um supra-sumo. Nós chegamos, por exemplo, numa parte realmente muito interessante dessa escrita. Se você analisar aí o que está na tela, a palavra eu, nós, que acaba sendo a mesma coisa, ela é formada por mão mais lança. Não tem sentido. Mão e lança para formar nós, né? Se a gente analisar uma outra palavra que vai usar esse ideograma, seria a palavra justificado. A palavra justificado você tem então ovelha, mais mão, mais lança. Bem, mão mais lança, a gente tem o quê? Nós. Então nós, para o povo chinês, lá do passado, eles só eram justificados quando eles, né, nós, estivéssemos debaixo da ovelha. Bem, por que ovelha? Por que não outro animal? Cordeiro. Aí a gente já sai até de... Gênesis coloca o cordeiro ali. Só que se a gente vai lá para o Novo Testamento, o que João Batista fala quando ele vê Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os chineses já tinham ideia da justificação que Jesus faria por nós, desse sacrifício. Rafa, você disse inclusive que essa é uma estratégia hoje que os evangelistas, né, do povo chinês estão usando, não? Estão. Eles não estão levando ao povo chinês, porque há um grande reavivamento hoje na China, a gente sabe disso, né? Eles estão sendo perseguidos, mortos e tudo mais, mas o evangelho sempre cresceu nessa atmosfera. E eles não estão trazendo um Deus novo, então, para o povo chinês. Eles estão resgatando o Shaddai, né, o Shanti. Aquele que era o único Deus, realmente o Deus criador, o único Deus soberano que existia ali, que era adorado como o único Deus realmente. E isso tem trazido para as pessoas ali, para eles verem que eles lá no passado tinham esse Deus. Só que por motivos outros ali foi sendo deixado de lado.
Com a entrada do comunismo na China, foi totalmente tirado de cena. Até hoje existe ainda o templo de Shanti. E é interessante, uma coisa que não foi mencionada aqui, mas nesse templo, se a gente entrar nesse templo, fica ali fora da cidade de Pequim, a gente vai perceber que não existe nenhuma imagem para esse Deus. Se a gente vai na China, você vai ver que tem imagem para tudo. Sim. Né? Dragões e tudo mais, sempre tem ali os deuses relatados por imagens. Mas esse Deus era uma proibição que tinha. Não era permitido se fazer imagens para adorar, representar esse Deus. Não fareis para ti imagens de escultura. A gente lembra dos 10 mandamentos também. Então esse Deus, ele está sendo resgatado de volta. O Shanti está sendo trazido como, não um Deus novo, de povos distantes, mas o Deus que eles adoravam, que seus ancestrais adoravam no passado. E hoje tem servido realmente para difundir essa mensagem do Evangelho com muito mais poder, com muito mais capacidade de alcançar as pessoas. Você estava falando sobre a Coreia também. Na Coreia, agora me foge o nome desse Deus, o nome que Deus tinha ali na Coreia, mas temos aqui a visão, né, dos missionários. Aqueles que chegaram na Coreia há mais de 100 anos atrás, eles perceberam que aquele povo adorava um Deus com um certo nome, no idioma deles. E eles perceberam, esses missionários europeus, americanos, perceberam que esse Deus que eles adoravam era o Deus bíblico, o mesmo Deus de Gênesis. E eles foram muito sábios de manterem esse nome na tradução para o coreano da Bíblia. E aí isso fez com que as pessoas já tivessem familiaridade com esse Deus. Infelizmente, os missionários que foram para a China, eles não tiveram essa mesma visão. E eles pensaram que Shanti seria um Deus, né, pagão, e tiraram da jogada. Isso fez com que ali o Evangelho tivesse realmente muita dificuldade de avançar e de alcançar as pessoas. Hoje, com esse conhecimento resgatado de anos, o autor aqui, o Kang, 40 anos, é uma vida estudando esse tema. Ele passou 40 anos da vida estudando, pegando fontes. Aqui você vai ter várias fontes bibliográficas de referência. E hoje eles têm resgatado esse Shanti como realmente o Deus bíblico. Isso tem trazido as pessoas, então, realmente de volta. O que a Coreia está anos-luz na frente, né? A China já poderia estar acompanhando também. O mesmo Deus registrado. O mesmo Deus. Incrível isso, né? Essa justificação pelo Cordeiro. Então, olha, você tem... não é o Gênesis chinês, é o Evangelho chinês também. É isso, Rafa? O Evangelho chinês. É a mensagem toda resumida, né, na sua escrita. Tem muitos ideogramas. A gente poderia, por exemplo, eu falei para o senhor agora há pouco, a palavra Deus, no ideograma chinês, não tem aqui a imagem dele, a figura, mas ela é representada por 3 pontos. A Trindade, 3 em 1. Nós temos então a Trindade na própria escrita chinesa representando Deus. O nome de Deus ele é formado por 3. Então a gente vê ali que tem muitos conceitos, né? Não só sobre esses que eu mencionei, existem muitos ideogramas, são milhares que você pode resgatar essa origem em Gênesis, na própria história bíblica. 1000 anos antes, repito, de ser escrito o livro de Gênesis. Na verdade, 1000 anos antes de Moisés ter nascido. Então a gente vê que Deus ele não deixou nenhum povo às cegas, né? Deus ele tem a revelação específica ali escrita, que é a Bíblia, mas tem a revelação natural. A própria natureza, né? Romanos 1 ali, 19, 20, coloca que a evidência na natureza. Basta a gente ter ali essa capacidade de enxergar isso, né? De estar com a mente realmente aberta para perceber que realmente Deus, ele está, ele existe, ele é, né? Gente, fantástico, não é? Nós temos um Gênesis nos ideogramas chineses. A história da criação, da queda, do dilúvio, da redenção, registrado em figuras, em representações do ideograma chinês. Um povo que migrou, né, do oeste para a China. É um povo que adorava um único Deus. E esse Deus El Shaddai. Se a gente analisa os escritos chineses dessa época, a gente vai ver que esse Deus, Shanti ou Shaddai, que seria a pronúncia mais próxima do original, ele tem vários atributos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é bondoso, ele é amor,
Ele é criador. Esse seria um dos maiores atributos que o povo chinês tinha para Shanti, que é o Deus criador. Em Romanos nós lemos claramente, né? Eu sempre cito esse versículo aqui, pois os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. E a gente pode parafrasear também, né? Se veem claramente nos ideogramas chineses. Parece que ele quis, né? Deus é extraordinário, né? Eu digo que ele é exibido, ele é exagerado e um pouco debochado também, né? O senso de humor dele Deus tem senso de humor, não tem, Rafa? Com certeza. E ele foi lá e falou assim, cara, esses chineses aí, vou usá-los, né? Através da história. E vou revelar na Bíblia o relato, né? Moisés, o nosso Rodrigo Silva veio aqui e falou sobre isso, né? Foi Moisés, ao sair, né, do convívio com os egípcios, que permitiu a ele aprender uma nova língua, uma nova escrita, né, para que ele pudesse registrar. Mas Deus falou assim, também vou usar esses desenhos desses chineses aí. Rapaz, eu vou deixar claro e evidente. Tem alguma chance dessa coincidência ser mera coincidência? Nenhuma, né? Porque parece que em todos, né? É igual uma gráfica explodir e começar a cair o teu livro, né? Que é muito mais complexo, porque aqui tem desenhos, né? Não é só letras. Uhum. Explodir e cair isso aqui. Pronto, né? Fantástico. Não tem chance, né? É impossível. Então, gente, Gênesis 1, 2 e 3, Gênesis 1 a 11, a Bíblia toda. A gente às vezes fica achando, né? Os jovens que estão nos ouvindo, você sentado aí na sua casa, você é cristão, evangélico, confessa o mesmo Deus, né? Como eu confesso, Rafa, diferentes teologias, tudo bem, mas cremos no mesmo Deus. E a gente fica pensando, né? Será que esse Deus é um delírio, como Richard Dawkins disse uma vez? Será que cientista bom é cientista ateu, né? Será que cientista bom é um cientista que fez o pacto com Darwin, né? E achou que Deus realmente nos fez sem querer, né? Foi na realidade um processo natural não guiado, Deus gostou, escolheu lá alguma coisa? Ou será que há razões para a nossa fé? Será que a boa ciência testifica a favor da nossa fé? Você viu hoje aqui um show, né? Um show do Rafa, né, Rafa? Foi fantástico isso daí. O Rafa, resumindo os livros, mas tem palestras no YouTube também, né? Você não tem nenhuma ainda, mas você vai gravar uma, né? Eu perguntei para você. Tem outras também que as pessoas... saiu da sua cabeça, desses dois autores, maluco, beleza? Eles tiveram um delírio qualquer quando acharam isso? Ou isso é uma coisa muito bem fundamentada, estabelecida, esses ideogramas chineses relatando Gênesis antes de Gênesis? O que você pode me dizer sobre isso? Olha, tem assim, em português, né, no Brasil, que nós temos pouquíssimo material. Né, mas lá fora a gente tem realmente assim, alguns estudiosos. A gente teve a chance de trazer aqui para o Brasil, foi em 2019, salvo engano, Dr. Tong. Ele é um chinês e ele traz bastante informação sobre isso também. Ele esteve lá em Curitiba com a gente e se procurar por Dr. Tong SCB, deve encontrar algum vídeo no YouTube também. Tong é o quê? T-O-N-G? T-H-O-N-G. E ali ele coloca também várias informações bem interessantes sobre essa parte chinesa, né, da parte antes das religiões, a parte monoteísta que a gente mencionou aqui. Tem bastante coisa interessante, inclusive tem coisas assim a parte de astronomia, por exemplo. Os chineses ali, quando a gente pega o relato bíblico, que quando Jesus foi crucificado, que houve um eclipse, né? E lá na China foi visível esse eclipse. E há registros históricos, escritos, sobre esse eclipse. Quando o imperador, ele menciona, isso ficou registrado, isso está escrito, de que o imperador, ele menciona assim que algo muito importante acabou de acontecer. Um evento muito importante, alguém muito importante morreu. Isso está escrito. E é da época de Jesus, referindo-se à morte de Jesus. Rafa, você vai mandar uns links aí, né? 1 ou 2. Sim. E o Lucas vai colocar aqui, ó. Já está colocando, né? Já está aí, já. Vocês estão vendo, né? Esse primeiro link. Talvez seja da palestra do Tong, porque eu não estou vendo, né?
ó, e daqui a pouquinho ele vai trocar, olha, já trocou pelo outro. Já tá lá. Bom? Tem um outro link aqui, gente. Assista as outras palestras e tudo mais. Mas você já teve esse premiere aqui com só o Fé e Ciência. Gente, você nunca tinha ouvido falar sobre isso, concorda? Teu professor de biologia nunca disse isso. O teu professor de teologia, né, nunca te disse isso, principalmente se ele é evolucionista teísta, né, se ele já fez esse compromisso com a evolução. Aqueles encontros que você tem participado, eles não estão te falando sobre isso. Aqueles encontros que você tem participado, eu não vou dizer quais são, tá? Alfabeto ao quadrado? Alguma coisa assim. Eles não estão falando sobre isso. Estão dizendo que o Marcos é herege, o Adalto Lourenço é herege, né? Que o pastor Arival abriu ali um programa Fé e Ciência para falar de péssima ciência, né? Que boa ciência é a ciência naturalista, da evolução do Big Bang. Gente... Cuidado. Se você preza realmente a Bíblia, se você preza a palavra de Deus realmente como a palavra de Deus que Jesus usou, vai ficar longe. Rafa, vai buscar as melhores fontes. A Bíblia é inerrante. Autossuficiente. Ela descreve eventos reais. Até quando, olha, teve aqui o nosso primeiro programa, Reverendo Ageu. Assistam, gente, magnífico. O Reverendo Ageu disse assim, a Bíblia, até quando ela relata uma poesia, a poesia é de coisas reais, de fatos reais. Até a poesia da Bíblia Não tem mitologia. Não tem mitologia, né? Até os poemas bíblicos são sobre fatos que aconteceram. Eu fico imaginando, né? Até Jesus, né? Quando ele fala por parábolas, muitos dizem que foram parábolas de... Até Jesus, as parábolas de Jesus, ele estava relatando fatos que ocorreram nessa terra. Então a gente tem que usar a boa ciência e interpretá-la ou filtrá-la à luz da Bíblia. Olha só o que eu estou falando aqui, né? Um cientista, gente, olha, eu sou, né? O Rafa também, biólogo, químico, estão falando isso. Você tem que filtrar a ciência à luz da Bíblia. Você acha que isso seria a heresia das heresias científicas, dizendo que você tem que filtrar a ciência à luz da Bíblia? Não. Se a gente colocasse, por exemplo, aqui nesse título, fideísmo e ciência, isso seria. Mas a fé é diferente do fideísmo, né? A fé, ela exige você pesquisar. Ela não te proíbe disso. Ela não te proíbe de que você não vá atrás das informações. A fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Então eu não acho que Gênesis é histórico. Eu vejo ali, né, fatos e evidências. E a gente viu hoje, né, através do Gênesis chinês, nesses ideogramas registrados através da história e tudo mais, que Gênesis é um relato fidedigno. O dilúvio. Rafa, Torre de Babel. Tem gente que fala assim, até o dilúvio eu vou até aceitar, mas Torre de Babel. Fala um pouco mais sobre esse evento. O que você acha da Torre de Babel? Nós temos vários zigurates, né, ali na região do Oriente Médio, várias construções que remetem para uma torre, uma original que foram copiadas, né? Ao redor do mundo nós temos vários tipos de construções que remetem para uma lembrança original, né? Você tem cópias, por assim dizer. Você tem ali vários indícios, né, arqueológicos que mostram essa questão do próprio idioma, essa divisão, né? Como que surgiu esse idioma? Porque você foi evoluindo, mas como evoluiu? Né? Porque através da fala, você mesmo falar não evolui. Né? Para uma criança poder falar, ela tem que ter contato com alguém que fala antes. Como que tudo isso, né, foi surgindo, né? E diferentes... É mais razoável você ter essa base bíblica, é mais razoável, racionalmente falando, do que você falar que simplesmente aconteceu, foi surgindo, e o processo ali é desconhecido, forças cegas, naturais que a gente talvez desconhece, como dizia Hawkes, mas a Bíblia é mais razoável. Milhares e milhares e milhares de diferentes línguas nesse planeta. E tem indícios, né, tem pesquisas que mostram que essas línguas, esses idiomas todos, eles acabam tendo uma raiz muito próxima da outra. Né? A parte da etimologia, então, esse estudo... A lógica é acaba trazendo, né, um ancestral comum, por assim dizer, aí sim para o idioma, né, que os idiomas teve sim um ancestral comum, que daí depois foram
por alguma necessidade, e a Bíblia te coloca o quê? Qual foi esse evento que dividiu esses idiomas todos, mas que há uma raiz para todas elas. Até a gente pode dar uma chance para a evolução de que, de repente, milagre qualquer, surgiu uma língua e uma escrita. Agora, milhares e milhares de línguas e escritas, né? E uma escrita com diogramas que representam fatos bíblicos, que coincidentemente vem a casar ali com o relato bíblico. Magnífico. Gente... Doutor, só para completar e para fechar... Sim, mas vai lá, Rafa. Colocando o título do livro, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Não tenho fé suficiente para acreditar que isso tudo é simplesmente um acidente. Olha, eu digo que eu tenho fé, mas uma fé racional, uma fé lógica, né? Fé em coisas possíveis. E esse tipo de fé eu me recuso a ter, fé no impossível, no irracional, né? E uma fé que se vende a uma teoria, né? Só para que a gente possa ser melhor aceito, né? E seja... assim, adaptarmos outro dia, né, eu estava vendo uma propaganda aí desse time que dizia assim, olha, 60 mil cristãos brasileiros que estão agora fazendo essa adaptação da sua fé à ciência naturalista. Que beleza, eu não acho isso, né, Rafa? Você também acha que não. Mas, gente, Rafa, o papo estava super, mega legal, mas parece que o nosso tempo está terminando, né? Então, a gente vai ter que concluir, gente. Foi super mega legal. Gênesis chinês, você nunca ouviu falar sobre isso, né? Pouquíssimos, talvez. Só aqui no Fé e Ciência da sua IPP-TV. Olha só que exclusividade, né, Rafa? A gente levando a verdade científica que corrobora a nossa fé na Bíblia, no Gênesis 1, 2 e 3, literal. No Adão histórico, na Eva histórico, no dilúvio universal, na Torre de Babel. Fatos que removem os boatos que estão por aí. E Marcos que está falando isso, não é uma coleção de grandes cientistas, gente formada em biologia, biólogos, químicos, paleontólogos, físicos como Adalto. Físicos, né? Arqueólogos como o Rodrigo Silva, confirmando isso. Magnífico, não é? Então, olha, nós chegamos ao final. Eu quero dar aqui a oportunidade para o Rafa, esse meu amigo de fé, meu irmão camarada, se despedir, suas considerações finais, Rafa. Um minutinho, como a gente sempre dá para todos os nossos convidados. Agradeço pelo convite, pela atenção que vocês, telespectadores, tiveram, que vocês possam buscar, né? Não fique só no conhecimento que a gente passa para você aqui, mas vá pesquisar, vai usar os recursos que nós temos hoje, ler bons livros, né? Buscar boas fontes, porque a gente precisa disso, temos que fortalecer nossa fé. Pedro, como coloca lá em 1 Pedro 3,15, né? Nós temos que dar razões da nossa fé. Então que a gente possa se fortalecer, a gente encontra aí fora uma corrente realmente que vem avassaladora. Um dilúvio de muitas ideias contrárias que a Bíblia coloca. Alguns estão falando de atualizar a Bíblia hoje em dia. Que nós possamos realmente ser pessoas que tenham conhecimento real da palavra de Deus, que possamos usar a ciência, a boa ciência a nosso favor, porque ela está ao nosso lado. Então que nós possamos ter essa mente, né, inquiridora, que pesquise, que vá atrás. Esse é o meu desejo para que todos que estão assistindo possam fazer. Buscar o conhecimento da fonte verdadeira, que é a Bíblia. Magnífico, Rafa. Gente, nossa fé casada perfeitamente com a boa ciência. Cremos num Deus que mata a cobra e mostra o pau e a cobra morta. Nos afoga e nos atola em evidências. E quanto mais o homem tenta se desviar, né, dessa impressão de que ele é real, que a Bíblia é verdadeira, ele vem com essas novidades, né? O debochado, né? O que tem bom senso de humor. Ele vem e fala, cara, então dá uma olhadinha nos ideogramas chineses, no Gênesis chinês. Então chegamos ao final desse programa magnífico, Fé e Ciência, Gênesis chinês. Obrigado, Rafa, foi fantástico. Se você não assistiu, assista toda a série, coloca lá no playlist do IPP-TV, desde o início, Reverendo Ageu, passa pelo Adalto, pelo Rodrigo Silva, pelo Marcos
Mil Pointer falando sobre o ensino nas escolas, Ana Maria e tudo mais, um monte de gente que veio aqui, né? O Augusto falando sobre os tecidos moles. Faça que nem eu, coloque no YouTube ali, baixa os vídeos e vai no trânsito colocando para ouvir ali. Desliga aquele canal, aquele canal, que eu não vou dizer qual é, né? E assista o Fé e Ciência. Assista todos, assista esse, esteja sempre com a gente no Fé e Ciência. Muito obrigado pela sua atenção, espero todos vocês no próximo programa. Até mais!